A posição internacional de Volodymyr Zelensky entrou em crise após uma decisão direta de Donald Trump, tomada logo depois de uma conversa telefônica com Vladimir Putin. O presidente norte-americano, que em mandatos anteriores havia autorizado pacotes robustos de ajuda a Kiev, anunciou que não pretende mais sustentar financeiramente a Ucrânia. Ao encerrar publicamente o fluxo de recursos, Trump não apenas redefiniu a estratégia de Washington, como também colocou Zelensky no centro de críticas internacionais, apresentando-o como um líder que transformou a guerra em instrumento político de sobrevivência. As palavras do republicano repercutiram rapidamente em capitais ocidentais. Trump classificou o presidente ucraniano como um aliado desgastado, que perdeu a confiança de parceiro e abusou da paciência da Casa Branca com solicitações constantes de assistência. Sua frase de efeito, "não haverá mais cheques em branco", simbolizou o fim de uma fase marcada pela generosidade financeira dos Estados Unidos. A mensagem enfraqueceu ainda mais a posição de Kiev e transferiu para a Europa a responsabilidade de manter o esforço militar ucraniano diante do avanço russo. Esse desgaste vinha sendo construído há anos. Trump já havia ironizado Zelensky em ocasiões anteriores, chamando-o de um mestre da barganha, por, segundo ele, sempre retornar de Washington com bilhões de dólares em novos pacotes, enquanto a Rússia consolidava posições no fronte. Agora, após uma ligação considerada produtiva com Putin, o republicano afirmou que prefere abrir canais diretos de negociação com Moscou, em vez de sustentar indefinidamente a estratégia de Kiev. A nova postura alterou o equilíbrio diplomático quase de imediato. Reuniões entre autoridades norte-americanas e ucranianas perderam relevância, uma vez que Trump deixou claro que nenhum centavo adicional será enviado para Kiev. Na sua visão, o diálogo prioritário deve ser conduzido entre os Estados Unidos e a OTAN, relegando a Ucrânia a um papel secundário. Com isso, Washington sinaliza um realinhamento de prioridades estratégicas e um afastamento gradual da dependência criada por Zelensky. Enquanto isso, no campo de batalha, Moscou anunciou a captura de mais um povoado na região de Dnipropetrovsk, ampliando sua presença militar, mesmo em áreas que não estavam inicialmente entre suas reivindicações territoriais. Para especialistas em segurança, o contraste é evidente. A Rússia continua em ritmo de avanço, enquanto a Ucrânia enfrenta crescente dificuldade em reorganizar sua defesa. Trump também aproveitou para atacar Joe Biden, acusando seu adversário político de ter sustentado uma política de gastos insustentáveis em favor de Kiev. Segundo o presidente, os compromissos acumulados pelos Estados Unidos já ultrapassam 350 bilhões de dólares, cifra que classificou como inviável para os cofres norte-americanos. Ele defendeu que o corte de recursos não é apenas uma medida de economia, mas um passo estratégico para abrir espaço a um acordo direto com Moscou. Em suas declarações, Trump chegou a questionar a utilidade de uma futura reunião entre Putin e Zelensky. Para ele, o Kremlin não vê relevância em dialogar com um líder que perdeu força política e militar. O republicano enquadrou a guerra como um confronto de perfis. De um lado, a firmeza russa, do outro, a fragilidade da liderança ucraniana. Na Europa, cresce a percepção de que negociações serão inevitáveis em algum momento. No entanto, com a retração de Washington, Kiev passa a depender cada vez mais de um continente dividido por limitações econômicas e desacordos internos. A China, por sua vez, já declarou não ter interesse em assumir o papel de mediadora em um eventual mandato da ONU, reduzindo ainda mais as perspectivas diplomáticas da Ucrânia. O recado final de Trump foi direto: não haverá mais pacotes automáticos de ajuda militar ou financeira. A Ucrânia terá de sobreviver com o que a União Europeia conseguir oferecer, cenário que deixa Zelensky isolado e sem o principal alicerce logístico que até então vinha sustentando sua resistência. Cada declaração feita pelo presidente norte-americano funciona na prática como um reforço à narrativa de Vladimir Putin. O líder russo aparece cada vez mais retratado como pragmático, calculista e disposto a manter sua posição de força, enquanto Kiev surge enfraquecida, dependente de apoios externos e sem autonomia para tomar decisões estratégicas relevantes. Essa comparação direta entre firmeza russa e fragilidade ucraniana tem peso considerável na percepção pública internacional, sobretudo em países que acompanham de perto os desdobramentos do conflito, como Alemanha, França e Polônia. O novo
posicionamento de Washington, ao priorizar o diálogo direto com Moscou, não apenas relega a Ucrânia a um papel secundário nas negociações, mas também envia um recado para demais membros da OTAN. Os Estados Unidos já não pretendem assumir sozinhos o ônus financeiro e militar de sustentar a guerra. Na prática, isso significa que Zelensky pode se ver reduzido a mero espectador de um processo diplomático, conduzido entre grandes potências, sem espaço efetivo para influenciar o rumo das conversas. Caso esse redirecionamento se confirme, analistas consideram que poderá marcar uma virada histórica. Desde o início da guerra, em fevereiro de 2020 mesmo nos momentos mais críticos, Kiev sempre contou com o respaldo firme de Washington como garantia mínima de sobrevivência política e militar. Agora, pela primeira vez, se desenha um cenário em que a Ucrânia se aproxima de um isolamento quase total, tendo de enfrentar um adversário com maior poder de fogo, capacidade logística superior e apoio interno consolidado. O que até pouco tempo era apresentado como um compromisso inabalável por parte dos Estados Unidos, transformou-se em um sinal claro de abandono. O discurso de Donald Trump, transmitido em tom direto e sem margem para ambiguidades, foi interpretado como um divisor de águas, de pacotes bilionários de assistência financeira e o envio constante de armamentos sofisticados, passou-se para a declaração de que a conta chegou ao fim. Essa mudança de tom abalou não apenas Kiev, mas também outras capitais europeias, que agora se veem diante da necessidade de preencher um vazio que até então parecia impensável. Para a Ucrânia, o impacto vai além da perda imediata de apoio logístico e financeiro. O reposicionamento de Washington representa a confirmação de que o espaço político de Zelensky no tabuleiro internacional se encontra cada vez mais reduzido. Antes, a Casa Branca era vista como uma garantia de continuidade no esforço de guerra. Agora, a dependência excessiva expôs Kiev à vulnerabilidade de não ter como substituir, em curto prazo, o peso da ajuda norte-americana. Esse deslocamento estratégico também deixa em evidência uma realidade desconfortável para a Europa. Países como Alemanha, França e Polônia, já pressionados por suas próprias crises econômicas e sociais, terão de decidir até que ponto estão dispostos a ampliar seus compromissos com Kiev. Para analistas, essa redistribuição de responsabilidades pode gerar divisões dentro da União Europeia e aprofundar debates internos sobre os limites do envolvimento europeu em uma guerra que já se arrasta por anos, sem solução definitiva. Ao mesmo tempo, a Rússia observa esse cenário com vantagem. O enfraquecimento da aliança que sustentava a Ucrânia reforça a percepção de que Moscou pode se manter firme até que o desgaste político e econômico ocidental torne insustentável a continuidade do apoio. Nesse sentido, as palavras de Trump não apenas simbolizaram um corte financeiro, mas também abriram espaço para que Putin explore diplomaticamente a fragilidade de Kiev, apresentando-se como o lado mais resistente e pragmático no conflito. A reação do Kremlin não foi limitada a declarações diplomáticas. Em vez disso, Moscou respondeu com medidas concretas e direcionadas para o ponto mais vulnerável da Ucrânia, sua dependência energética. O presidente Vladimir Putin determinou que a pressão recaísse sobre a infraestrutura que sustenta a economia e a vida cotidiana, ordenando a suspensão do fornecimento de gás natural e a interrupção do fluxo elétrico em diversas regiões. O resultado imediato foi uma série de apagões prolongados que paralisaram Kiev, interromperam linhas de produção e expuseram a fragilidade estrutural do país. Essa estratégia não teve como único alvo a capital ucraniana. O alcance da decisão foi calculado para atingir também os países do leste europeu que dependem de oleodutos e redes interligadas com a Ucrânia. Hungria, Eslováquia e Polônia foram diretamente impactadas, recebendo um sinal inequívoco de que qualquer passo dado por Kiev teria consequências regionais. Para Moscou, a energia deixou de ser apenas um recurso econômico e transformou-se em instrumento de dissuasão estratégica. O episódio foi precedido por um ataque que alterou a dinâmica da crise. Dias antes da retaliação, drones e mísseis ucranianos atingiram trechos do oleoduto Druzhba, construído ainda no período soviético para ligar a Rússia a países da Europa Central. As explosões comprometeram o envio de petróleo para a Hungria e a Eslováquia, gerando prejuízos econômicos e insegurança energética
energética em 2 países, cuja dependência desse corredor é amplamente conhecida. Moscou interpretou a ação como uma provocação inaceitável e deixou claro que a resposta seria imediata e visível. Durante uma reunião com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, realizada em território chinês, Putin explicitou sua determinação. Fechem o gasoduto reverso, interrompam a eletricidade. Eles precisam compreender que há fronteiras que não podem ser ultrapassadas. Essa frase simbolizou o cerne da estratégia russa: transformar o fornecimento de energia em arma de pressão política, capaz de influenciar decisões sem a necessidade de ofensivas militares diretas. As consequências foram rápidas. Em diferentes cidades ucranianas, residências ficaram sem aquecimento, fábricas reduziram ou suspenderam operações e serviços essenciais pararam de funcionar. A cada metro cúbico de gás bloqueado e a cada megawatt retido, o cerco se fechava não apenas em termos técnicos, mas também psicológicos. Moscou demonstrava que podia estrangular a economia ucraniana apenas com o controle das válvulas energéticas. O bloqueio atingiu também o cenário regional. O fechamento do ramal sul do Druzhba deixou Hungria e Eslováquia em situação crítica, enquanto o ramal norte, que abastecia Polônia e Alemanha, já estava paralisado por sanções e contramedidas anteriores. Kiev ficou cercada por uma crise energética sem precedentes, dependente de soluções emergenciais caras e insuficientes. As reações de Budapeste e Bratislava foram imediatas. Ambos os governos condenaram os ataques ucranianos ao oleoduto, argumentando que as consequências ultrapassaram o território russo e atingiram diretamente suas populações. Para analistas, esse posicionamento expôs um dilema político para Kiev. Ao tentar enfraquecer Moscou, acabou prejudicando aliados que desempenham papel importante em sua sobrevivência econômica e diplomática. Internamente, a pressão sobre Volodymyr Zelensky aumentou. Os apagões sucessivos desgastaram sua imagem e levantaram questionamentos sobre a eficácia das estratégias adotadas pelo governo. A população, já exausta pelo prolongamento da guerra, passou a sentir o impacto direto da falta de energia, o que corroeu a confiança na capacidade de defesa do Estado. Moscou, por outro lado, consolidava sua narrativa. Para países dependentes da estabilidade energética, como Hungria e Eslováquia, alinhar-se à estratégia russa passou a significar também a proteção de seus próprios interesses domésticos. O conflito, assim, ultrapassava o campo militar e assumia contornos econômicos e sociais, nos quais o controle da energia era tão decisivo quanto a ocupação de território. Em Kiev, a sensação era de vulnerabilidade absoluta. Indústrias paradas, ruas às escuras e hospitais sem energia criaram um cenário de paralisia. Analistas classificaram essa abordagem como uma arma silenciosa, na qual não é necessário lançar bombas para causar devastação, basta manter as turbinas desligadas. A lógica adotada por Moscou seguia uma linha direta e calculada. Cada ofensiva ucraniana contra instalações russas teria uma resposta imediata, proporcional e dolorosa. O Kremlin buscava demonstrar que a guerra não se limitava a trincheiras no Donbass ou a ataques aéreos em cidades estratégicas, mas alcançava também a vida cotidiana de milhões de pessoas. Cada bairro mergulhado na escuridão e cada fábrica que interrompia sua produção se transformavam em símbolos de que a Rússia detinha o controle sobre o ritmo do conflito. Esse mecanismo de pressão não era apenas militar, mas político e social. Para Moscou, explorar a dependência energética da Ucrânia representava uma estratégia quase sem custo, mas com alto impacto: enfraquecer gradualmente Kiev, comprometer sua estabilidade interna e aumentar a desconfiança da população em relação às decisões do governo. Em paralelo, mostrava à comunidade internacional que a Rússia possuía instrumentos de coerção capazes de paralisar um Estado sem recorrer a grandes deslocamentos de tropas. Do ponto de vista ucraniano, a situação revelou-se um erro de cálculo. O ataque ao oleoduto Druzhba, herança da infraestrutura construída na época soviética e responsável por abastecer países da Europa Central, desencadeou uma reação que expôs ainda mais a vulnerabilidade do país. Com os ramais cortados ou paralisados, Kiev perdeu margem de manobra, ao mesmo tempo em que aumentou sua dependência de suprimentos energéticos vindos do Ocidente, um cenário logisticamente caro e politicamente delicado. A guerra entrou em uma etapa em que ficou evidente que as batalhas não se limitavam mais às trincheiras ou para ataques convencionais. O setor energético passou a se consolidar como uma das frentes mais decisivas do conflito, transformando usinas
turbinas, oleodutos e redes de transmissão em alvos estratégicos de primeira ordem. Moscou, ao explorar essa dimensão, evidenciou uma posição de vantagem inquestionável, sustentada por uma infraestrutura construída desde os tempos soviéticos e pela sua condição de maior fornecedor de gás e petróleo para o continente europeu. Essa superioridade não se expressava apenas em termos técnicos, mas também no campo político e diplomático. Ao deter o controle sobre os fluxos energéticos, a Rússia demonstrava ter a capacidade de ditar não apenas os preços e volumes de fornecimento, mas também os ritmos da própria guerra. Cada corte de gás natural, cada suspensão no envio de petróleo ou cada falha elétrica provocada intencionalmente se convertia em uma mensagem calculada para Kiev e para seus aliados da OTAN. Analistas internacionais apontaram que esse movimento representava um uso sofisticado da chamada guerra híbrida, em que armas tradicionais se combinam com instrumentos econômicos para impor desgaste contínuo ao inimigo. Enquanto a Ucrânia buscava manter a resistência no campo militar, sua dependência energética limitava alternativas e aumentava os custos de manutenção da defesa. Moscou, por sua vez, ampliava sua margem de ação sem necessidade de mobilizar grandes contingentes militares, mas apenas utilizando válvulas, oleodutos e redes de energia como instrumentos de pressão. O recado era claro: a Rússia convertia a energia em arma central de poder, transformando aquecedores desligados, linhas férreas paralisadas e indústrias inativas em novos campos de batalha, que pesavam diretamente na moral da população ucraniana e na capacidade de sobrevivência do Estado. Nesse tabuleiro, o desgaste não se media apenas em baixas militares, mas também no frio das casas sem aquecimento e no silêncio das fábricas paradas, símbolos de uma guerra que já se desenrolava em várias dimensões ao mesmo tempo. Nos últimos meses, o Mar Negro tornou-se palco de transformações estratégicas profundas. A introdução em larga escala de drones marítimos pela Rússia modificou de forma significativa a lógica das operações navais na região. Um dos episódios mais emblemáticos ocorreu com o afundamento do navio de reconhecimento ucraniano Simferopol, atingido por uma embarcação não tripulada de alta velocidade da Marinha Russa. O ataque evidenciou que portos, rotas de abastecimento e estruturas costeiras da Ucrânia, de Odessa a Mykolaiv, já não podem ser considerados seguros. Especialistas em defesa naval interpretam o caso como um divisor de água. Ele simboliza não apenas uma ação ofensiva, mas a transformação de uma técnica pontual em doutrina militar estruturada. No passado, Kiev havia utilizado drones contra a ponte da Crimeia, apresentando-os como exemplo de inovação. Hoje, Moscou não só assimilou a ideia, como ampliou seu alcance, incorporando tecnologia avançada e aplicando-a de maneira sistemática, o que reforça sua posição de superioridade no Mar Negro. O impacto do episódio não foi apenas material. A perda do Simferopol expôs dificuldades operacionais da Marinha ucraniana, incapaz de proteger embarcações próprias. Isso abalou a moral de oficiais e tripulações, criando uma percepção de vulnerabilidade que analistas descrevem como parte do cálculo estratégico russo. Fragilizar não apenas a frota adversária, mas também sua coesão interna e capacidade de reação. Essa disparidade é explicada pelo preparo desigual. Desde 2024, a Rússia incorporou treinamentos específicos em drones marítimos para seus programas regulares, formando operadores especializados e disciplinados. A Ucrânia, por outro lado, depende de fornecimento externo limitado e de protótipos improvisados, o que reduz a confiabilidade e a continuidade de suas operações navais. No setor industrial, Moscou investe em múltiplas funções para essa tecnologia, não apenas drones de ataque, mas também modelos de vigilância e apoio logístico. Há relatos de que, em áreas próximas a Kherson e ao rio de Dnipro, veículos não tripulados já são usados para transportar suprimentos a unidades em ilhas estratégicas, dificultando contra-ataques ucranianos. Assim, os drones se consolidam como instrumentos que ampliam a mobilidade e sustentam a presença russa no campo de batalha. Para Kiev, a equação é cada vez mais desfavorável. A prolongada guerra desgastou sua economia e reduziu recursos para a defesa. A proteção de portos, pontes e linhas férreas exige investimentos que o país dificilmente consegue manter sem apoio ocidental. Cada ataque naval impõe custos adicionais e reforça a dependência de Washington, Bruxelas e Varsóvia, em um contexto em que o Ocidente começa a dar sinais de fadiga diante de um conflito sem prazo
definido. Politicamente, o recado de Moscou é direto. O ataque ao Simferopol foi apenas o início. Analistas preveem uma intensificação das operações navais durante o outono, com novos alvos distribuídos por toda a costa ucraniana. O objetivo não é apenas destruir navios, mas comprometer a infraestrutura que sustenta o esforço de guerra. Esse cenário coloca Kiev diante de um dilema estratégico cada vez mais difícil de contornar. Cada porto que deixa de operar, cada embarcação que é afundada e cada ponte que se torna intransitável reduzem não apenas a capacidade de resistência imediata, mas também a possibilidade de elaborar planos de médio prazo. Para especialistas, isso compromete desde a logística de suprimentos militares até o escoamento de grãos e produtos vitais para a economia ucraniana, um setor já fragilizado pela guerra. Observadores internacionais ressaltam que a vulnerabilidade marítima da Ucrânia assumiu proporções críticas. O país, que historicamente dependia do acesso ao Mar Negro para manter rotas comerciais com o Mediterrâneo e a Ásia, agora vê esse corredor estratégico sob constante ameaça. Analistas também lembram que, durante a Guerra Fria, Moscou já havia priorizado o controle do Mar Negro como ponto de influência sobre o sul da Europa e o Oriente Médio, uma lógica que parece ter sido revitalizada no conflito atual. O recado transmitido por Moscou é direto e calculado. Os drones navais deixaram de ser protótipos de teste para se tornarem parte integrante da doutrina operacional russa. Não se trata apenas de um avanço tecnológico, mas de uma mudança de paradigma no modo como a Rússia projeta poder sobre o Mar Negro, região que historicamente esteve no centro de disputas estratégicas entre o bloco soviético e a OTAN. O afundamento do Simferopol é interpretado por analistas como o início de uma série de operações que visam minar, de forma gradual e sistemática, a capacidade naval da Ucrânia. Ao repetir essa tática contra diferentes alvos, Moscou busca reduzir o espaço de manobra de Kiev, forçando-a a destinar recursos escassos à proteção de infraestrutura marítima e a depender ainda mais de ajuda externa. Se essa tendência se confirmar, a Rússia poderá consolidar uma supremacia quase incontestável no Mar Negro, com repercussões que ultrapassam em muito o campo militar. O domínio desse espaço marítimo significaria, na prática, controlar rotas comerciais responsáveis pelo escoamento de grãos, petróleo e gás, produtos que atravessam o Estreito do Bósforo em direção ao Mediterrâneo e abastecem mercados na África, Ásia e Europa Ocidental. Essa posição fortaleceria a capacidade de Moscou de exercer pressão direta sobre países como Romênia, Bulgária e Turquia, todos membros da OTAN, além de ampliar sua margem de manobra sobre disputas no Mediterrâneo Oriental, onde já existem tensões envolvendo energia e rotas de abastecimento. No plano político-diplomático, essa evolução gera uma onda de apreensão em Washington, Bruxelas e nas principais capitais do leste europeu. O receio crescente é de que a fragilidade ucraniana não permaneça um problema isolado, mas acabe se convertendo em vulnerabilidade coletiva da própria OTAN. Isso obrigaria a Aliança Atlântica a avaliar o custo de reforçar sua presença naval na região, algo que exigiria investimentos bilionários em defesa e poderia reacender disputas internas sobre até onde os países europeus estão dispostos a se comprometer em uma escalada com Moscou. Cada novo ataque com drones navais, portanto, não representa apenas um golpe contra a frota de Kiev. Ele funciona como um recado cuidadosamente calculado. A Rússia está disposta a explorar todos os domínios da guerra contemporânea: terra, ar, mar e também o ciberespaço, para moldar uma correlação de forças mais vantajosa. Essa abordagem híbrida inclui desde o uso de tecnologias autônomas até campanhas de guerra eletrônica e desinformação, criando um ambiente em que a Ucrânia e seus parceiros precisam responder em múltiplas frentes simultaneamente. Analistas observam que a estratégia vai além do desgaste militar direto. Trata-se de um mecanismo de pressão múltiplo, cujo objetivo é testar a resiliência e a coesão política do Ocidente. A cada ataque, Moscou mede o grau de resposta da OTAN e verifica até que ponto Washington, Bruxelas, Varsóvia e Berlim estão dispostos a manter uma linha comum diante de um conflito prolongado. Esse cenário expõe contradições internas entre os aliados. Enquanto países do leste
leste europeu, como Polônia e Estônia, defendem ações mais firmes contra Moscou, setores da Europa Ocidental, especialmente na França e na Alemanha, temem que um envolvimento maior provoque custos econômicos insustentáveis e acelere uma escalada nuclear. Essa divisão é vista pelo Kremlin como uma oportunidade de ampliar sua influência no tabuleiro global, mostrando que a guerra na Ucrânia não é apenas um conflito local, mas um laboratório de poder que redefine alianças e fragiliza consensos históricos no Ocidente. O amanhecer em Kiev trouxe novos sinais da gravidade do conflito entre Rússia e Ucrânia. Em meio a explosões registradas em diversas regiões do país, o presidente Volodymyr Zelensky deixou a capital a bordo de um helicóptero oficial. O deslocamento ocorreu em um dos momentos mais delicados desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, quando o governo de Moscou, liderado por Vladimir Putin, ordenou a entrada de tropas em território ucraniano. Segundo o Estado-Maior ucraniano, mais de 500 armas foram utilizadas pelos russos no ataque, uma combinação de drones explosivos e mísseis lançados contra depósitos de munições, usinas elétricas e centros logísticos em cidades como Kharkiv, Dnipro e a própria Kiev. As autoridades locais relataram incêndios de grandes proporções que demoraram horas para serem controlados, resultando em apagões que afetaram milhões de pessoas em diferentes regiões do país. Pouco depois de confirmar a intensidade da ofensiva, Zelensky anunciou que viajaria para a Dinamarca, onde se encontraria com a primeira-ministra Mette Frederiksen. O objetivo declarado era buscar compromissos políticos e militares que garantissem a continuidade do apoio europeu em um cenário de crescente desgaste das tropas ucranianas. A decisão do presidente, entretanto, foi interpretada de formas distintas. Uma parte da população considerou a ausência de Zelensky como sinal de fragilidade institucional, especialmente em um momento em que a sociedade civil esperava liderança firme dentro do país. Outros avaliaram a viagem como uma medida prática destinada a ampliar a rede diplomática e assegurar novos pacotes de armamentos ocidentais. O contraste entre a retórica de reforços militares e os blackouts em cidades inteiras reforçou o debate sobre a eficácia das estratégias adotadas em Kiev. Enquanto isso, Moscou aproveitava a instabilidade para intensificar sua ofensiva. O general Andrei Mordvichev foi nomeado adjunto de Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, com a missão de acelerar os avanços em regiões do leste ucraniano. Fontes militares indicaram que Pokrovsk, cidade localizada no Oblast de Donetsk, foi estabelecida como um dos principais alvos da nova fase operacional. O plano, segundo analistas em Moscou, é enfraquecer a retaguarda inimiga por meio de ataques coordenados a subestações elétricas, depósitos de suprimentos e linhas de abastecimento. Para especialistas em segurança europeia, a destruição sistemática dessas infraestruturas pode comprometer seriamente a capacidade de resposta da Ucrânia. Nesse contexto, a viagem de Zelensky para fora do território nacional adquire forte valor simbólico. Permanecer em Kiev sob ataques representaria resiliência, mas sair em meio a uma ofensiva dessa magnitude gera interpretações de vulnerabilidade política. A breve mensagem publicada pelo presidente em rede social, "Obrigado a todos", foi vista por setores críticos como tom de despedida. O desfecho imediato do conflito está diretamente ligado ao ritmo com que as forças russas conseguem consolidar suas posições no leste da Ucrânia. Pokrovsk, localizada no Oblast de Donetsk, é vista como um ponto decisivo por estar próxima a importantes linhas férreas que conectam a região de Dnipro ao fronte oriental. Se a cidade for tomada, especialistas apontam que o impacto na logística ucraniana será devastador. Rotas de abastecimento ficariam comprometidas, brigadas poderiam ficar isoladas e o envio de equipamentos ocidentais teria de ser redirecionado por caminhos mais longos e vulneráveis. Analistas militares lembram que esse não seria o primeiro colapso logístico enfrentado por Kiev. Em 2022, durante a retirada de Severodonetsk e Lysychansk, no Donbass, a dificuldade em manter suprimentos foi determinante para a perda do território. Agora, com a infraestrutura elétrica sendo alvo constante de ataques russos, a pressão aumenta ainda mais sobre o comando ucraniano. Cada estação de energia destruída representa menos capacidade de movimentar trens, menos comunicação entre as brigadas e maior desgaste da população civil.
Nesse cenário, até mesmo gestos políticos assumem valor estratégico. As declarações feitas por Zelensky em viagens ao exterior, como sua passagem por Dinamarca e Alemanha, não são apenas apelos diplomáticos, mas também mensagens destinadas a manter a moral interna. No entanto, críticos dentro da Ucrânia alertam que a ausência física do presidente em momentos de crise pode reforçar a sensação de abandono entre civis e militares. Assim, cada discurso proferido em parlamentos estrangeiros passa a ser medido em contraste com a realidade vivida nas ruas de Kiev, Kharkiv ou Odessa, frequentemente marcadas por blackouts e sirenes antiaéreas. A grande dúvida que paira sobre a cena internacional segue sem resposta definitiva. A saída de Volodymyr Zelensky de Kiev foi um gesto calculado para ampliar alianças internacionais e garantir novos pacotes de armamentos, ou representou também uma forma de autopreservação diante da perspectiva de uma ofensiva russa de grandes proporções? Essa questão divide analistas, parlamentares e até parte da própria sociedade ucraniana, que vive a tensão diária entre a necessidade de apoio externo e a expectativa de ver seu presidente presente em meio à crise. Para observadores independentes, a resposta dificilmente será encontrada nos discursos oficiais ou nas promessas de ajuda feitas em capitais europeias como Berlim, Paris ou Copenhague. O campo de batalha continua sendo o verdadeiro termômetro da guerra. Se Moscou acelerar os avanços sobre Donetsk e obtiver controle de cidades estratégicas como Pokrovsk, a dinâmica do conflito pode mudar radicalmente. A queda dessa cidade, situada em uma área de importância logística para o envio de suprimentos vindos de Dnipro e de Kharkiv, fragilizaria ainda mais a defesa ucraniana e colocaria sob risco rotas fundamentais para o deslocamento de tropas e equipamentos ocidentais. A possibilidade de uma reviravolta militar nas próximas semanas também desperta preocupações em países da OTAN, especialmente na Polônia e nos estados bálticos, que veem no avanço russo um risco direto de desestabilização regional. Nesse sentido, a atuação de Zelensky fora da Ucrânia pode ser interpretada como tentativa de reforçar a narrativa de que o conflito ultrapassa fronteiras nacionais e ameaça a segurança de toda a Europa. O dilema que envolve Volodymyr Zelensky é, de fato, duplo e crescente. No plano interno, multiplicam-se as vozes que exigem sua presença constante em Kiev, especialmente diante de sucessivos apagões, dificuldades logísticas e o desgaste psicológico da população civil, que já ultrapassa 3 anos vivendo sob bombardeio. Parlamentares da oposição ucraniana têm questionado a eficácia de viagens frequentes ao exterior, sugerindo que a ausência do presidente enfraquece a confiança pública e abre espaço para críticas sobre sua capacidade de liderança em meio à crise. No cenário externo, Zelensky procura consolidar sua imagem como representante de uma resistência não apenas nacional, mas continental, insistindo que a guerra contra a Rússia ameaça toda a arquitetura de segurança europeia construída após a Guerra Fria. Em visitas recentes a Washington e Bruxelas, e também em encontros com lideranças de países como Polônia, Reino Unido e França, ele tem defendido a manutenção dos pacotes de ajuda financeira e militar, essenciais para sustentar o esforço de guerra. Para os aliados, a continuidade desse apoio é cada vez mais debatida, em meio ao cansaço político e às pressões internas nos parlamentos ocidentais. Esse equilíbrio frágil dependerá não apenas do ritmo das ofensivas russas no Donbass, mas também da capacidade de Kiev de manter a coesão de seu próprio sistema político e militar. Caso Moscou avance rapidamente sobre regiões como Pokrovsk e Kramatorsk, a pressão sobre Zelensky aumentará tanto em casa quanto no exterior. Por outro lado, se conseguir retardar os avanços russos e apresentar sinais de resistência concreta, Kiev terá mais argumentos para convencer parceiros como Alemanha e Estados Unidos a ampliar os investimentos bélicos. Assim, o destino imediato do conflito se apoia em 3 pilares: a velocidade da campanha russa, o comprometimento dos aliados ocidentais e a habilidade da liderança ucraniana em manter um país exausto unido diante de um inimigo persistentemente superior em poder de fogo.
Madrugada mais recente, Kiev enfrentou um dos episódios mais severos desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Uma série coordenada de ataques com drones obrigou o acionamento contínuo das sirenes de alerta, levando milhões de habitantes da capital ucraniana a buscar refúgio em abrigos subterrâneos. O impacto foi imediato. Falhas generalizadas no fornecimento de energia elétrica, incêndios em depósitos militares e a suspensão temporária do metrô em diferentes trechos da cidade para reduzir riscos à população civil. O ambiente descrito por moradores foi de pânico generalizado. Famílias desceram às pressas para os abrigos improvisados em garagem, estações e corredores de hospitais, muitos carregando apenas lanternas ou celulares para iluminar o caminho. A atmosfera foi comparada à de noites de bombardeio vistas em outras fases da guerra, revelando não apenas a destruição material, mas a pressão psicológica exercida sobre os habitantes da capital. De acordo com analistas de segurança europeus, o ataque teve caráter duplo: neutralizar centros militares estratégicos e, ao mesmo tempo, abalar a confiança da população civil. A operação seguiu um padrão definido. Pouco depois das 2 horas da manhã, 3 ondas consecutivas de drones foram lançadas em diferentes direções. Parte deles foi interceptada pelas defesas aéreas ucranianas, mas outros conseguiram ultrapassar o bloqueio e atingir locais considerados cruciais para a sustentação das operações militares. O setor oeste de Kiev foi o mais atingido. Oficinas de manutenção e depósitos de suprimentos ficaram inutilizados. Entre os alvos confirmados estava o complexo de Velika Dimer, conhecido por sediar instalações de reparo de drones e centros de treinamento de operadores. Testemunhas locais relataram dezenas de mortos, incluindo instrutores e jovens recrutas que participavam de atividades no momento da explosão. Outro ponto atingido foi a unidade militar, a 2260, onde, dias antes, observadores já haviam registrado movimentação intensa de caminhões e veículos blindados. Após o ataque, ambulâncias circularam continuamente na área, reforçando a percepção de grandes perdas humanas. O distrito de Hayot, marcado pela presença de armazéns, terminais de carga e linhas ferroviárias, também entrou na lista de alvo. As detonações na área logística sugerem que a operação russa foi planejada para paralisar o fluxo de abastecimento do exército ucraniano. Fontes ligadas à resistência clandestina ainda mencionaram possíveis alvos adicionais em Brovary, incluindo o antigo arsenal da aviação de longo alcance, hoje utilizado como quartel-general, além de campos de treinamento nos arredores de Kiev, onde estariam presentes instrutores estrangeiros. Especialistas militares avaliam que o padrão de ataques reflete uma estratégia de desgaste prolongado. Ao mirar instalações de defesa, centros de treinamento e infraestrutura logística, Moscou busca reduzir gradualmente a capacidade de resposta de Kiev e enfraquecer a moral da sociedade ucraniana. Essa lógica se soma a um histórico de ofensivas semelhantes ocorridas em regiões como Kharkiv, Odessa e Dnipropetrovsk, onde fábricas e linhas férreas foram sistematicamente atacadas ao longo dos últimos meses. As primeiras horas da manhã trouxeram à tona a dimensão real do ataque. Fotografias e vídeos feitos por correspondentes e moradores mostraram hangares inteiramente destruídos, prédios militares reduzidos a ruínas e extensas colunas de fumaça que podiam ser vistas a quilômetros de distância. Especialistas ressaltaram que os danos não se limitaram a pontos isolados. Tratou-se de uma ofensiva com efeito sistêmico, comprometendo simultaneamente logística, reparo de equipamentos e centros de treinamento. Apesar do esforço das autoridades ucranianas em minimizar o impacto e reforçar a ideia de resiliência, análises independentes de jornalistas e observadores internacionais indicaram fragilidades sérias na defesa antiaérea. O sistema, embora tenha abatido parte dos drones, mostrou lacunas que permitiram a passagem de diversos aparelhos em direção a alvos estratégicos. Para analistas de defesa, essa vulnerabilidade revela um problema duplo: a saturação das baterias antiaéreas e a dificuldade de reposição de armamentos em ritmo equivalente ao de novas ofensivas. Entre os moradores da capital, a madrugada foi descrita como uma das mais aterradoras desde o início da guerra. Muitos relataram que não se tratava apenas do barulho ensurdecedor das explosões, mas do medo constante de que cada noite pudesse ser ainda mais devastadora. Famílias inteiras passaram horas nos abrigos subterrâneos, enquanto voluntários e equipes médicas improvisavam formas de assistência diante do aumento
aumento no número de feridos. O saldo material foi amplo e incontestável. Depósitos militares inteiramente inutilizados, oficinas de manutenção que ardiam em chamas durante horas, centros de treinamento transformados em escombros e rotas logísticas gravemente comprometidas, prejudicando o fluxo de suprimentos e a mobilidade de tropas. No entanto, os danos não podem ser medidos apenas em termos de estruturas destruídas. O impacto mais profundo foi de ordem simbólica e psicológica. Para Kiev, a ofensiva demonstrou que o inimigo não mira apenas instalações físicas, mas também a confiança coletiva, elemento essencial para sustentar uma guerra de longa duração. A cada ataque que atravessa as defesas, cresce a sensação de vulnerabilidade entre os cidadãos. A confiança no sistema antiaéreo, apresentado até então como barreira de proteção, foi abalada e muitos moradores passaram a duvidar da capacidade do governo de oferecer segurança mínima em meio ao conflito. Esse desgaste interno representa um desafio tão sério quanto os avanços militares russos: manter o moral da população elevado em meio a repetidos episódios de destruição. Analistas destacam que esse episódio marcou um divisor de águas. Ficou evidente que as falhas na defesa aérea não se resumem a problemas técnicos de interceptação, mas configuram também um golpe simbólico contra a resiliência da capital. Cada drone ou míssil que atinge o alvo reforça a narrativa de que Kiev, mesmo sendo o centro político e administrativo da Ucrânia, está sujeita à mesma fragilidade das cidades do fronte. Assim, a guerra deixou de ser interpretada como um confronto restrito às linhas de frente no Donbass ou às áreas de batalha nas planícies de Kharkiv. Ela passou a fazer parte do cotidiano da própria capital ucraniana, onde milhões de pessoas vivem sob constante incerteza. Kiev, antes vista como centro político e diplomático relativamente protegido, foi gradualmente arrastada para uma rotina de ataques que redefinem o conceito de segurança urbana. As madrugadas deixaram de ser períodos de descanso e se transformaram em longas maratonas de ansiedade. A cada toque de sirene, famílias inteiras descem às pressas para os abrigos subterrâneos, muitos deles adaptados de antigas estações de metrô, construídas durante a era soviética. Crianças adormecem em bancos frios de concreto. Idosos enfrentam dificuldades para se locomover até as áreas de proteção, e hospitais precisam reorganizar atendimentos de emergência diante da ameaça constante. O silêncio entre uma explosão e outra já não é sinônimo de alívio, mas de expectativa sobre o próximo impacto. Os ataques também trouxeram à tona uma sensação de vulnerabilidade coletiva. A infraestrutura da capital, composta por redes de transporte, centros de energia e depósitos militares, foi diretamente atingida, deixando claro que nenhum espaço está livre de risco. Para os moradores, a destruição de instalações estratégicas é apenas parte do problema. O que realmente pesa é o desgaste psicológico de viver em uma cidade que já não consegue garantir estabilidade mínima em meio à guerra. Essa mudança de percepção ampliou os desafios das lideranças políticas e militares. Kiev agora precisa resistir em duas frentes. De um lado, conter a pressão externa representada pelas ofensivas russas. De outro, lidar com o desgaste interno de uma população que vive sob tensão permanente. Manter a confiança pública, ao mesmo tempo em que se tenta reorganizar cadeias logísticas e restaurar serviços essenciais, tornou-se uma das tarefas mais árduas para o governo ucraniano. Nas últimas semanas, cresceu a percepção de que o Reino Unido está disposto a dar um passo mais firme em sua participação no conflito ucraniano. Londres, que até então concentrava sua ajuda principalmente no envio de armamentos e equipes de instrução, passou a demonstrar envolvimento direto no planejamento estratégico. Fontes militares em Kiev confirmaram a chegada reservada de dois altos oficiais britânicos, o atual chefe do Estado-Maior, Anthony Radke, e o general Richard Kingston, nomeado para sucedê-lo nos próximos meses. A presença conjunta desses dois militares não foi interpretada como um ato de rotina. Radakin é associado ao comando naval e Kingston à aviação de combate, o que sugere que Londres pretende alinhar operações aéreas e marítimas dentro de uma mesma lógica de defesa. O centro desse debate é Odessa, o maior porto da Ucrânia no Mar Negro e um dos pilares de sua economia, responsável por escoar grãos pelo Danúbio e manter o país conectado a rotas comerciais que alcançam
alcançam o Mediterrâneo Oriental. Pouco depois da missão de Radakin e Kingston, foi a vez do secretário de Defesa britânico, John Harley, viajar de surpresa a Kiev. Autoridades ucranianas confirmaram que a visita ocorreu dias antes da reunião do grupo de contato, marcada para 9 de setembro em Londres, encontro que tradicionalmente define novos pacotes de ajuda ocidental. Para analistas, a proximidade das agendas mostra que Londres busca articular, em curto prazo, uma estratégia mais agressiva de apoio à Ucrânia. A reação russa não tardou. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia advertiu que qualquer presença militar britânica ou francesa em Odessa seria considerada provocação direta. O uso de termos como inaceitável foi entendido como recado inequívoco de que o Kremlin está disposto a reagir caso identifique tentativas de transformar a cidade em uma base avançada da OTAN. Moscou já havia dado sinais semelhantes em outras ocasiões, quando a instalação de equipamentos ocidentais em áreas próximas à Crimeia foi recebida como ameaça existencial. No contexto geopolítico, Odessa ganha contornos ainda mais críticos. Além de sua importância logística, a cidade representa um ponto de contenção frente à base naval russa de Sebastopol, na península da Crimeia, controlada por Moscou desde 2014. Relatórios sugerem que o Reino Unido avalia a instalação de radares, sistemas antiaéreo e patrulhas navais, medidas que reforçariam o flanco sul ucraniano e aumentariam os custos operacionais da Rússia no Mar Negro. Especialistas russos, no entanto, interpretam esse movimento como parte de uma estratégia de longo prazo. Para eles, Londres repete um padrão já visto em outro conflito. Tropas inicialmente enviadas sob o argumento de apoio técnico acabam se consolidando em estruturas permanentes. Dessa perspectiva, Odessa seria apenas a primeira etapa de uma presença ocidental duradoura, capaz de influenciar diretamente o rumo da guerra. A sequência de eventos reforça essa leitura. Primeiro, a chegada discreta de Radakin e Kingston. Depois, a visita surpresa de Harley. Em seguida, o Fórum de Ramstein em Londres, no qual novos pacotes de assistência devem ser definidos. Analistas avaliam que a cronologia não é casual, mas parte de um roteiro cuidadosamente planejado. Do ponto de vista militar, Odessa se tornou a dobradiça estratégica do sul ucraniano. Se transformada em base ocidental, poderia abrigar sistemas de defesa avançada que restringiriam a liberdade de manobra russa no Mar Negro. Para Kiev, isso significaria reforço vital. Para Moscou, um desafio direto à sua esfera de segurança. Politicamente, o Kremlin insiste que o Reino Unido não age com a intenção de congelar o conflito, mas de moldar um cenário em que possa ditar os termos de futuras negociações. Segundo essa interpretação, a presença britânica em Odessa seria menos uma medida de defesa ucraniana e mais um mecanismo de controle indireto, transformando Kiev em refém de decisões externas. A leitura russa é que, ao aceitar estruturas militares ocidentais em seu território, a Ucrânia perderia parte de sua autonomia estratégica e ficaria permanentemente vinculada para interesses da OTAN e de Washington. Esse argumento encontra eco em precedentes históricos. Moscou recorda que, em outros conflitos, a instalação de bases estrangeiras, inicialmente apresentadas como temporárias, acabou se convertendo em presença de longo prazo, casos vistos no Oriente Médio e nos Balcãs, por exemplo. Assim, para os russos, a aposta britânica em Odessa pode ser entendida como uma tentativa de reproduzir esse mesmo padrão, criando uma dependência militar e política difícil de reverter. O cenário atual, portanto, revela-se cada vez mais polarizado. De um lado, a Rússia defende que Odessa integra o mesmo horizonte estratégico da Crimeia, região que considera vital desde sua anexação em 2014. De outro, o Reino Unido parece disposto a erguer na cidade um bastião ocidental, capaz de bloquear avanços navais russos no Mar Negro e de reforçar o papel da OTAN na região. Essa tensão coloca novas camadas de incerteza sobre o futuro da guerra. Caso Londres realmente consolide uma base em Odessa, analistas acreditam que Moscou poderia reagir não apenas com medidas diplomáticas, mas também com ações militares para evitar a alteração do equilíbrio no Mar Negro
Ao mesmo tempo, capitais como Varsóvia, Berlim e Paris acompanham com preocupação os sinais de escalada, cientes de que qualquer confronto direto entre russos e britânicos teria repercussões em toda a Europa. A grande questão, portanto, permanece em aberto. Até que ponto o Reino Unido estaria disposto a ultrapassar o limite entre o apoio indireto e um envolvimento aberto contra Moscou? Nos últimos meses, a sucessão de visitas discretas de comandantes, encontros de alto nível em Kiev e declarações cada vez mais duras de Londres têm alimentado a percepção de que essa possibilidade já não pode ser tratada como remota. Para analistas, a escolha de Odessa como centro dessa discussão não é casual. A cidade, além de sua importância econômica ligada à exportação de grãos pelo Danúbio, ocupa posição geográfica estratégica no Mar Negro, onde a Rússia mantém presença naval significativa desde a anexação da Crimeia em 2014. Transformar Odessa em uma base avançada de defesa, equipada com radares, baterias antiaéreas e navios de patrulha, significaria alterar o equilíbrio regional e impor novos custos à estratégia russa. O debate também alcança capitais ocidentais. Em Washington, cresce a pressão para que os Estados Unidos apoiem medidas de dissuasão mais firmes. Em Berlim e Paris, há divisões políticas internas entre partidos que defendem maior cautela e outros que pedem engajamento mais incisivo. Já em Varsóvia e Vilnius, a presença britânica em Odessa é vista como um reforço necessário para conter a Rússia no flanco oriental da OTAN. Do ponto de vista russo, contudo, qualquer fortalecimento militar britânico em Odessa seria interpretado como tentativa de transformar a Ucrânia em protetorado ocidental. O uso de termos como linha vermelha nos comunicados de Moscou mostra que o Kremlin está disposto a reagir, inclusive com medidas militares, se considerar que sua esfera de segurança foi ultrapassada. Assim, Odessa deixa de ser apenas um ponto geográfico e se torna o coração de uma disputa geopolítica de longo prazo. Seu destino pode redefinir não apenas o futuro da guerra, mas também a arquitetura de segurança europeia nas próximas décadas. Para observadores internacionais, a cidade simboliza o ponto em que duas visões irreconciliáveis se chocam. De um lado, a Rússia busca consolidar seu domínio regional. De outro, o Reino Unido sinaliza que está pronto para projetar poder em nome do Ocidente. No início de setembro de 2025, a Rússia e a Bielorrússia desencadearam uma série de exercícios militares que rapidamente chamaram a atenção de toda a Europa. O que poderia ter sido visto como simples treinamentos de rotina ganhou proporções estratégicas. As manobras ocorreram em solo bielorrusso, a curta distância da fronteira ucraniana, e incluíram simulações que levantaram preocupações sobre a possibilidade de cenários envolvendo o uso de armamento nuclear. Em capitais como Berlim, Varsóvia e Paris, analistas interpretaram a proximidade geográfica e a natureza das atividades como um alerta adicional em meio ao impasse das negociações de paz entre Moscou e Kiev. O presidente Vladimir Putin determinou que o componente nuclear fosse explicitamente incorporado ao programa, reforçando a ideia de que a Rússia mantém vantagem estratégica no equilíbrio europeu. Desde o dia 31 de agosto, tropas russas e bielorrussas passaram a atuar em conjunto no âmbito da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, OTSC, aliança formada por antigas repúblicas soviéticas e considerada por Moscou um contrapeso à OTAN, hoje interpretada como herdeira do antigo Pacto de Varsóvia. Dados oficiais indicam que os exercícios mobilizaram mais de 2.000 soldados profissionais, cerca de 450 sistemas de armamento, 9 unidades de combate especializadas e mais de 70 drones. Embora esses números sejam inferiores para de grandes operações militares realizadas no passado, especialistas sublinham que a escolha foi proposital. O objetivo não era a escala, mas sim enviar um recado político de que a prontidão nuclear russa continua sendo prioridade em um contexto de conflito prolongado. As manobras foram organizadas em 3 módulos distintos. O Interaction 2025 simulou respostas a situações de crise. O Search 2025 concentrou-se em missões de reconhecimento aéreo e terrestre. E o Effort 2025 testou a capacidade de manter fluxos logísticos
sob condições de alta pressão. Em todas essas etapas, a hipótese do uso de armas nucleares esteve presente de maneira teórica, abrangendo tanto cenários de emprego tático quanto estratégico. Autoridades de Moscou insistem que se trata de um exercício preventivo, sem intenção imediata de utilização real das armas. Ainda assim, reforçam que a doutrina de dissuasão nuclear da Rússia é constantemente atualizada e serve como instrumento político e militar para lidar com a expansão da OTAN no continente. Esse posicionamento ecoa desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, quando o Kremlin passou a utilizar reiteradamente a retórica atômica como forma de limitar a intervenção ocidental. O argumento russo ganha força ao lembrar que países como Alemanha, Bélgica, Itália, Países Baixos e Turquia ainda abrigam arsenais nucleares norte-americanos herdados da Guerra Fria, sem previsão de retirada. Nesse contexto, Moscou justifica como medida de equilíbrio a instalação de ogivas em território bielorrusso, viabilizada por um acordo firmado em maio de 2023 com o presidente Alexander Lukashenko. Desde então, caças Su-25 da Bielorrússia foram adaptados para operar com ogivas nucleares e mísseis de médio alcance com capacidade atômica passaram a compor o arsenal do país. Essa integração prepara o terreno para os exercícios Zapad 2025, previstos para setembro. Embora menores em contingente, cerca de 13 mil militares, contra os mais de 200 mil mobilizados em 2021, eles carregam um peso simbólico relevante. Devem incluir cenários de guerra nuclear e a presença do míssil hipersônico Kinzhal, testado em novembro de 2024 contra alvos na região de Dnipro e considerado praticamente impossível de interceptar pelos sistemas de defesa ocidentais. A expectativa é de que essa tecnologia seja transferida à Bielorrússia até o final de 2025, aprofundando ainda mais a cooperação militar entre Moscou e Minsk. No plano diplomático, a mensagem enviada por Moscou é inequívoca. Enquanto não houver avanços concretos nas conversações de paz, a Rússia continuará demonstrando disposição para intensificar a pressão, inclusive utilizando o elemento nuclear como fator de dissuasão. A intenção não é provocar uma escalada imediata, mas reforçar a lógica tradicional de coerção estratégica, em que o adversário é forçado a negociar em condições menos favoráveis e sob constante incerteza. A parceria com a Bielorrússia reforça esse recado. Desde maio de 2023, quando Minsk autorizou a instalação de ogivas nucleares táticas em seu território, a cooperação militar entre os dois países tornou-se um eixo central da política de segurança no leste europeu. A modernização conjunta de arsenais, a adaptação de aeronaves Su-25 para transporte de ogivas e a inclusão de mísseis de médio alcance com capacidade nuclear consolidaram a região como um novo ponto de tensão no equilíbrio continental. Essas movimentações funcionam como um recado inequívoco à OTAN. Qualquer tentativa de encerrar a guerra da Ucrânia não poderá ser tratada apenas como um assunto restrito às fronteiras do país. O impacto se estende a toda a arquitetura de segurança europeia, atingindo diretamente capitais como Varsóvia, Berlim e Vilnius, que se encontram a poucas centenas de quilômetros das bases bielorrussas, adaptadas para receber armamento nuclear. Nessas cidades, as discussões sobre defesa coletiva e prontidão militar voltaram ao centro da agenda política, com governos sendo pressionados pela opinião pública a equilibrar medidas de proteção com o temor de provocar Moscou. Para autoridades europeias, o simples fato de a Rússia introduzir a variável nuclear em treinamentos conjuntos já é interpretado como um instrumento de pressão psicológica. Essa pressão não se limita ao campo militar, cria efeitos econômicos, pois exige novos investimentos em defesa, e político, ao gerar debates sobre a autonomia estratégica da Europa diante da dependência da proteção norte-americana. Em países como Alemanha e Polônia, parlamentares questionam se o reforço de tropas da OTAN no Báltico e no leste europeu aumenta a segurança ou apenas amplia o risco de uma confrontação direta. Especialistas em segurança internacional destacam que a presença de armas nucleares em território bielorrusso marca uma inflexão histórica. Desde o fim da Guerra Fria, o equilíbrio no continente se baseava na manutenção desse tipo de armamento apenas em
territórios considerados centrais pela OTAN e pela Rússia. A decisão de Moscou de transferir ogivas para um país vizinho da União Europeia rompe essa lógica e cria um novo patamar de risco regional. Esse movimento também obriga a OTAN a reavaliar cuidadosamente seus próprios planos estratégicos, além de ampliar contingentes em países mais vulneráveis, como Lituânia e Letônia. A aliança se vê diante do desafio de manter operações de vigilância e prontidão em caráter quase permanente. Isso significa elevar gastos com infraestrutura militar, radares de defesa aérea e deslocamento de tropas, em um momento em que várias economias europeias já estão pressionadas por crises energéticas, altos custos de importação de gás e petróleo e o peso de uma inflação persistente no pós-guerra. O dilema não é apenas financeiro. A presença de armamento nuclear em território bielorrusso força a OTAN a discutir a eficácia do artigo 5º de sua carta fundadora, que prevê resposta coletiva em caso de ataque a um de seus membros. Essa cláusula, fundamental desde a Guerra Fria, volta a ser debatida em contextos parlamentares de países como Alemanha, França e Itália, onde setores políticos divergem sobre até que ponto seria prudente confrontar Moscou diretamente em caso de incidente na fronteira oriental. Dentro da própria Europa, as divisões se acentuam. Estados mais próximos da Rússia, como Polônia e Estônia, defendem uma postura agressiva, argumentando que qualquer sinal de hesitação apenas encorajaria o Kremlin a intensificar sua pressão. Já em países da Europa Ocidental, há quem advogue por prudência, temendo que um passo precipitado, como o envio de armas de maior alcance ou a instalação de novas bases, possa acelerar uma escalada que rapidamente sairia do controle diplomático. Esse cenário cria uma encruzilhada política para a União Europeia e para a OTAN. Reforçar a dissuasão militar para conter Moscou ou buscar soluções diplomáticas que evitem a aproximação de um confronto nuclear. O impasse, segundo analistas, não é apenas militar, mas também psicológico, pois coloca as sociedades europeias diante de uma realidade em que a ameaça atômica volta a fazer parte do cotidiano político, algo que não ocorria de forma tão intensa desde o fim da Guerra Fria. O norte da Europa tornou-se novamente palco de atenção internacional. A região do Ártico, antes vista como periferia das rivalidades globais, voltou a figurar como espaço decisivo para o equilíbrio militar entre Washington e Moscou. No fiord de Nordkapp, na Noruega, forças norte-americanas realizaram uma das mais ousadas operações dos últimos anos. O porta-aviões nuclear USS Gerald Ford, acompanhado por destroyers dos Estados Unidos e escoltado por navios noruegueses, navegou em águas próximas à Rússia, sob cobertura de caças furtivos e aviões de patrulha marítima. O movimento foi lido como demonstração de força, mas também revelou as vulnerabilidades da frota americana diante da ameaça submarina russa. A operação não foi improvisada. Dias antes, relatórios de inteligência confirmaram a saída paralela de 3 submarinos russos da classe Yasen, a partir da base de Zapatnaya Litsa, nas proximidades de Murmansk, onde está localizada a Frota do Norte. Esses submarinos, conhecidos pela baixa assinatura acústica e por sua capacidade de lançar mísseis de longo alcance, são considerados peças-chave na estratégia naval russa. Em resposta, os Estados Unidos mobilizaram aeronaves de vigilância P-8 Poseidon, que decolaram de pistas na Noruega, Islândia e Escócia. Ao menos 27 voos de patrulha foram registrados sobre as ilhas Lofoten, evidenciando o grau de preocupação em monitorar cada rota possível. Durante décadas considerado área secundária, o Mar de Barents passou a ter papel central nas disputas entre OTAN e Rússia. Hoje, suas águas são constantemente varridas por sonares, radares e aeronaves de reconhecimento. Para Moscou, a vantagem está no silêncio de suas embarcações nucleares, capazes de operar a grandes profundidades. Já para Washington e seus aliados europeus, o desafio é provar que possuem meios para rastrear e neutralizar esse poder invisível. O envio do USS Gerald Ford foi planejado de forma detalhada. Além da escolta norte-americana, a operação contou com a participação de uma fragata da Noruega e de um navio logístico de apoio. A proximidade com Murmansk, sede da Frota do Norte, deixou claro o recado. Os Estados Unidos podem projetar poder militar mesmo em águas geladas, tradicionalmente associadas à influência russa. Os submarinos da classe Yasen, desenvolvidos nos últimos
últimos anos como parte do processo de modernização naval da Rússia são apontados por analistas como a espinha dorsal da dissuasão de Moscou. Equipados com sistemas avançados de mísseis e projetados para operar praticamente indetectável, representam um desafio constante para a OTAN. A detecção dessas embarcações exige missões longas de patrulha, com registro de padrões acústicos e monitoramento constante das rotas marítimas. Na superfície, caças furtivos americanos e embarcações norueguesas reforçaram a presença de Washington na região. O objetivo declarado era erguer um escudo contra ameaças invisíveis e demonstrar solidariedade entre aliados. Esse novo status do Mar de Barents como corredor estratégico também decorre do degelo acelerado, que abriu rotas de navegação antes inacessíveis, aumentando o interesse militar e econômico pela região. Moscou, por sua vez, consolidou dezenas de bases e aeródromos no Ártico ao longo da última década. Em contrapartida, Washington aumentou sua presença, intensificando exercícios bilaterais, visitas de porta-aviões a portos noruegueses e patrulhas conjuntas com parceiros da OTAN. Esta foi a terceira incursão de superfície norte-americana no Mar de Barents nos últimos 5 anos, evidenciando uma tendência de maior frequência. O Comando da Marinha dos Estados Unidos apresentou a operação como medida de dissuasão e de preparação para responder rapidamente a crises. Mas especialistas lembram que, apesar da imponência, um porta-aviões em águas polares depende de cobertura constante de sensores e patrulha, pois submarinos russos continuam sendo ameaça permanente. A Noruega, por outro lado, aproveitou o episódio para reforçar sua interoperabilidade com os aliados, especialmente após a entrada recente de Suécia e Finlândia na OTAN, que consolidou o norte europeu como um dos principais eixos da disputa com Moscou. O número de 27 missões de vigilância não deve ser interpretado apenas como estatística técnica. Para analistas militares, cada incursão aérea representa horas de voo, coordenação entre diferentes bases da OTAN e mobilização de sensores capazes de registrar mínimos sinais acústicos vindos do fundo do mar. O esforço revela o grau de preocupação dos Estados Unidos e de seus aliados diante da movimentação russa, sobretudo pela presença dos submarinos da classe Yasen, considerados praticamente indetectáveis em operação plena. O USS Gerald Ford e sua escolta foram obrigados a adotar protocolos de defesa em múltiplas camadas, envolvendo sonares rebocados, aeronaves de alerta antecipado, corredores de segurança delimitados e enlace direto com caças e patrulhas norueguesas. Essa integração não apenas reforçou a interoperabilidade entre Washington e Oslo, mas também deixou claro que a permanência de um porta-aviões em águas polares exige uma rede de proteção ininterrupta. O recado de Washington, portanto, foi transmitido em duas direções distintas. Por um lado, houve a reafirmação pública da capacidade da Marinha dos Estados Unidos de manter presença em áreas de alta sensibilidade geopolítica, como o Ártico, tradicionalmente considerado zona de influência russa. Essa projeção de poder serve não apenas como demonstração de força para Moscou, mas também como mensagem de confiança para os aliados da OTAN, especialmente Noruega, Suécia e Finlândia, que reforçaram sua integração à aliança nos últimos anos. Por outro lado, a movimentação expôs um reconhecimento tácito de vulnerabilidade. Diferentemente de operações em mares mais previsíveis, um porta-aviões em águas polares enfrenta condições extremas, onde o fator decisivo não é apenas a tecnologia de superfície, mas a guerra silenciosa travada no ambiente submarino. Nesse cenário, a sobrevivência de uma força-tarefa não depende de um único navio ou de poder de fogo isolado, mas sim de uma rede complexa de sensores acústicos, vigilância aérea contínua e interoperabilidade entre diferentes países da aliança. Analistas destacam que, sem a infraestrutura de apoio composta por sensores, aeronaves de patrulha e cooperação entre diferentes países da OTAN, a permanência prolongada de embarcações de grande porte no Ártico seria praticamente inviável. A frota do norte da Rússia, baseada em Murmansk e considerada uma das mais poderosas do mundo, opera submarinos nucleares da classe Yasen, projetados para se deslocar em silêncio quase absoluto, o que dificulta sua detecção até mesmo pelos sistemas mais avançados da Aliança Ocidental. Essa capacidade de operar sem ser notada confere a Moscou uma
vantagem estratégica no teatro polar. Nesse contexto, a presença do USS Gerald Ford não pode ser reduzida a um simples gesto simbólico de demonstração de poder militar. Trata-se, acima de tudo, de uma operação que testa a resiliência logística dos Estados Unidos e a capacidade de coordenação multinacional da OTAN. O deslocamento de um porta-aviões nuclear para águas geladas exige apoio constante de navios de abastecimento, rotas de suprimentos seguras e integração com as forças locais. No caso, principalmente a Marinha Norueguesa, responsável por parte da cobertura no Mar de Barents. A operação envolveu uma combinação de radares terrestres localizados ao longo da costa da Noruega, missões de aeronaves de vigilância como o P-8 Poseidon e o emprego de sonares marítimos de alta sensibilidade, em esforço conjunto para monitorar cada movimentação russa. Esse aparato demonstrou que, em um ambiente marcado pela guerra submarina, avanços de superfície só são possíveis com monitoramento constante e custos elevados, tanto financeiros quanto políticos. Além disso, revelou que a permanência de grandes embarcações norte-americanas no Ártico depende de compromissos sólidos de interoperabilidade com seus aliados europeus, reforçando o papel coletivo da OTAN em uma região que, cada vez mais, assume importância estratégica global.